Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonissol. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das doenças que eu mais gosto de atuar, que é o diabetes. Tá? Então, quando a gente fala em educação em diabetes, a gente está falando em medidas extremamente poderosas para reduzir a morbimortalidade. O que é morbidade? São os problemas que o diabetes traz se ele não for controlado. O que é mortalidade? Morrer mesmo. Então, o diabetes ele é uma doença de alta morbimortalidade. Por que isso acontece? Muito por conta da má assistência em saúde no diabetes. E aí eu me coloco nisso, por isso que a gente está fazendo esse vídeo, por isso que a gente trabalha continuamente na educação do diabetes, tá? Tem muitos vídeos aí que já foram vistos por milhares de pessoas, tá? Se você ainda não viu os vídeos de diabetes aqui do canal, vai ver. Se você é diabético e não viu, vai ver, porque a gente falaria das emoções. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa extremamente importante no diabetes, que é a monitorização. Então, muitas pessoas têm diabetes e não conseguem fazer uma monitorização desse tratamento. Como é que a gente faz essa monitorização? A gente pode fazer com um exame laboratorial, que é a hemoglobina glicada, tá? É muito importante manter essa hemoglobina glicada abaixo de 7%. Então, o que significa uma hemoglobina glicada de 7%? Que pela glicação, que é um fenômeno que acontece no meu corpo, que é o açucaramento, que é mais ou menos assim, ó, uma boa parte do meu corpo, a cada segundo, vai morrendo pelo açucaramento, chama glicação. E aí eu tenho uma glicação reversível e tenho uma glicação avançada, que são os AIDs, que são os produtos da glicação avançada, que só serve para inflamar o seu corpo. Tá, então como é que eu faço para dosar isso? Eu vou dosar a minha hemoglobina glicada, que vai mostrar a minha taxa de morte pelo açucaramento, morte pela glicação. Então, se eu tenho uma hemoglobina glicada de 5%, significa que 5% do meu corpo está morrendo de forma irreversível pelo açucaramento. Ou seja, essa hemoglobina A1C eu não consigo mais reverter, ela morreu pelo açúcar. E isso acontece com todas as proteínas do meu corpo, sem nenhuma exceção. Então imagina um paciente que está com uma hemoglobina glicada de 10%. E é o que mais tem. Tem gente que nem sabe que está com isso. Quantos diabéticos que literalmente eles falam assim, não quero saber desse negócio não. Hemoglobina glicada de 13%. Então significa que o normal é 5%. Você está envelhecendo 13%, em um ano você está morrendo 2 anos e meio. Pela glicação, sem contar os AIDs, que são produtos da glicação avançada que vão fazer oxidação. Então, a própria glicação vai estimular uma via de oxidação, que é o quê? Retirar elétrons, enferrujar. Então, além de ter a morte por glicação, a própria glicação em si vai gerar oxidação excessiva. Então, é uma furada o diabetes. E a outra forma de medir é você fazendo as glicemias capilares. E aí hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o Freestyle Libre ou o Flash. Por que chama Flash? É um dispositivo que eu coloco no meu braço ou na minha perna e aí eu passo essa maquininha e vejo a minha glicemia em tempo real, a hora que eu quiser. Tá? Então, assim, tem tecnologia para isso, não precisa mais ficar furando o dedo. Você vai furar uma vez, ele fica ali no corpo. 14 dias é o ideal, mas às vezes ele sai antes, mas não sai com menos de 10 dias se você tiver cuidado, né? Na perna sai menos, no braço às vezes esbarra e sai. Na parte da perna, na parte anterior da perna é melhor de colocar. Então, o que acontece quando eu monitoro? Primeira coisa, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma relação entre o que eu como. Então, por exemplo, tem gente que come banana, a glicemia vai lá para cima. Tem gente que come mandioca, a glicemia vai lá para cima. Tem gente que come mandioca e a glicemia não sobe tanto.
Aí você come a mandioca com verdura, não sobe tanto. Você come a tapioca, sobe a beça. Então você vai ter informação. Informação é mais valioso que o ouro. Por quê? Porque é através da informação que você adquire saber. E você aplica o que você sabe, você começa a ter sabedoria. Então, se você tiver informação sobre você mesmo, quanto mais você tiver, melhor. Então, por exemplo, um bom profissional que olha para você e te dá informação sobre você que você não consegue ver, ótimo. Você tem um aparelho. Ah, não quero colocar o Libre. Tenha um aparelhinho de glicemia, tá? Não precisa fazer todo dia. Dosa de manhã antes do café e 2 horas depois das refeições. Então, de manhã, pelo menos até 140, tá? E pós-prandial até 180, tá? O ideal é abaixo de 100, mas geralmente, quando eu quero colocar abaixo de 100 com medicamentos ou insulina, eu faço mais mal do que bem. Então, o bom é o quê? Eu mudar as minhas atitudes para eu chegar abaixo de 100 antes das refeições, com o mínimo possível de medicações. Especialmente aquelas medicações que aumentam a secreção de insulina ou a própria insulina. Porque eu aumento muito o risco de hipoglicemia. E se eu for velhinho, por exemplo, eu até pioro a mortalidade. O que é mortalidade? Morrer. O que é morbidade? Um AVC, uma insuficiência renal, uma cegueira relacionada com diabetes. Então, vamos evitar essas morbimortalidades, porque está demais. E o aumento do diabetes também está uma loucura, está demais. Está cada vez pior. Hoje a gente está pegando criança com diabetes. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente como sociedade? O que está acontecendo com a gente como pais e mães? Porque assim, é uma doença muito séria. Então imagina eu sou um jovem, eu com 20 anos eu estou com diabetes tipo 2, como é que vai ser minha vida com 60? Como é que vai ser minha vida com 70? Às vezes nem chega lá, né? Então isso é muito sério. Então monitorar é muito importante, tá? E o terceiro ponto, tá? O benefício que a desintoxicação por metais, tá? E uma alimentação mais natural e fresca possível trazem para esse tipo de adoecimento. Então, no diabetes, tá? Existem trabalhos mostrando uma reversão do diabetes com alimentação baseada em planta, tá? Existe um trabalho mostrando melhora significativa do diabetes com dieta cetogênica. Existe uma melhora significativa do diabetes com a dieta mediterrânea modificada, que seria o quê? Uma alimentação baseada em plantas, verduras, legumes, bastante azeite, tá? E proteínas num nível satisfatório, suficiente de proteína. Ah, quanto de proteína? 0,7 unidades por quilo a 1,3 unidades por quilo. Então eu vou colocar, por exemplo, ó, tenho 60 quilos, vezes 1, 60 gramas de proteína. Tá? 1 grama por quilo, tá? De proteínas. É bom procurar um bom profissional para ver isso. E aí a parte importante é o quê? Uma coisa extremamente benéfica no paciente diabético. Aprender a eliminar essas porcarias que tem grudada nos nossos alimentos. Então, hoje já se fala que, porque assim, vocês já ouviram falar no paradoxo francês? Paradoxo francês é assim, ó, o francês come muita gordura, mas só que é na forma de azeite, come muito queijo, mas aí eles falam em andar de bicicleta também. Mas parece que o francês ele tem um hábito na vida dele de lavar a verdura de uma forma muito eficiente. O que eles fazem? Eles pegam uma bucha e esfrega, por exemplo, o tomate. Tipo como se estivesse lavando uma louça mesmo. Então eles esfregam bem, colocam na água corrente e depois bebe. Tem outras maneiras de fazer? Tem. Ah, eu vou colocar água sanitária, eu vou colocar água ozonizada, tudo bem. Mas parece que essa estratégia, muito mais fácil, muito mais simples e muito mais rápida, pode estar relacionada com o segredo desse pessoal da França ter uma vida mais saudável, com menos infarto, com menos AVC e com menos diabetes. Então fica aí a dica, tá? Lavar bem as verduras e legumes antes de comer, ok? Principalmente aqueles alimentos que são ultra bombardeados com pesticidas e fungicidas, como é o tomate, por exemplo, né?
Tomate é uma fruta, não se esqueçam disso. Era isso que eu tinha para dizer, tá? Se você tem diabetes, tá? Para com esse negócio de comida industrializada, vai comer comida de verdade, vai se limpar. Se você puder ter acesso a um excelente profissional que olhe os seus metais, top. Se você não tem, tinturinha de coentro ou tinturinha de salsinha ou um chá da folha da cenoura ou um chá de coentro ou chá de salsinha. Tem gente que não tolera o coentro, é genético. Se você não tolera, não vai usar o coentro, porque vai ser pior. Então, ou coentro, ou salsinha, ou a folha da cenoura. Todo diabético está intoxicado, tipo 2, tá? Todo diabético tipo 2 está intoxicado. Todo diabético tipo 1 está com o sistema imunológico hiperativado, atacando o próprio pâncreas. Então, se você tem diabetes tipo 2, obesidade, resistência insulínica, triglicerídeo alto, ácido úrico alto, pressão alta, circunferência abdominal maior do que 102 no homem, maior do que 88 na mulher, ou se você é japonês, aí é outro número e vai uma confusão danada, pode fazer uma quelação natural de metais, monitora a sua glicemia, principalmente depois dos alimentos que você come, se sente cansado depois, ou que dá aquela sensação de comer de novo, para você ver quanto que está indo a sua glicemia depois das refeições, 2 horas depois. Um abraço e até o próximo vídeo.